Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, em Gravatá, Pernambuco, abraçando a todos e a cada um com renovada alegria e convocando-os desde já para empreendermos mais uma reflexão acerca de um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: todo caminho leva a algum lugar, é fato. Mas somente o caminho do Evangelho de Jesus pode levar-nos à plenitude espiritual, porta de entrada para a felicidade que nunca se acaba. Tendo a liberdade de escolher o nosso tema para esta tarde e ouvindo a orientação da mentora, escolhi caminhando com Jesus. E para começar, eu gostaria de relembrar um pensamento de Amélia Rodrigues, a grande baiana, espírita de primeira ordem, que no dia 9 de setembro de 1987, através da pena mediúnica de Divaldo Pereira Franco, do médium Divaldo Pereira Franco, disse-nos: para todas as direções existem caminhos. Há curtos caminhos que conduzem à loucura e ao suicídio, ao crime e ao desespero. Também os há largos e longos, que facultam a embriaguez dos sentidos, o desregramento da emoção nos compromissos infelizes. Veredas surgem sem saída e estradas se apresentam sem fim. O pensamento de Amélia Rodrigues é muito claro para todos nós. E evidentemente que se existem caminhos, obrigatoriamente vai haver escolha. E a grande pergunta que se faz, em termos de religiosidade, que caminho estamos a escolher na presente existência? É fato que as facilidades do mundo muitas vezes nos seduzem a fazer escolhas equivocadas. Caminharmos por caminhos equivocados. Porque bem sabemos que a vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial. Caminho esse que se percorre com êxito ou com fracasso, conforme a opção, a escolha que foi feita. Nós não podemos nem devemos nos queixar das dificuldades da vida, mormente aquelas que foram por nós escolhidas através de escolhas equivocadas, de caminhos equivocados. Normalmente, os insensatos mudam de trilha conforme a variedade das sensações consumidoras a que se entregam.
As facilidades do mundo têm essa capacidade de atrair-nos para caminhos equivocados. E aí, muitas vezes, se vai mudando de caminho permanentemente em função dessas chamadas sensações consumidoras, das facilidades do mundo. Isso é fato. Os egoístas, geralmente, elegem as vias solitárias nas quais se perturbam após longa marcha. E ele escolhe a via solitária exatamente porque a sua principal característica é o egoísmo. Mas é fato também que pouco tempo depois ele estará absolutamente perturbado depois de caminhar por essa via solitária. Se nós pensarmos em caminhar com Jesus, nós vamos perceber que a trilha, que o caminho, precisa ser pavimentado com a humildade e a renúncia. Porque um caminho pavimentado com humildade e renúncia, ele nos garante, ele nos dá segurança e proporciona alegria e bem-estar. Se nós percebermos na imagem, caminhar por um caminho dessa natureza, seguramente é muito mais prazeroso do que se estivéssemos a caminhar num caminho cheio de pedras, de buracos, de obstáculos que tornassem a caminhada difícil. Mas mesmo nas caminhadas difíceis, nós vamos ter também que experimentar principalmente a humildade. Se nós enfrentamos uma grande dificuldade na existência e o caminho se torna atormentado, evidentemente que isso há de ter uma razão para o seu acontecimento. E ainda assim, com todas as dificuldades, nós devemos caminhar com alegria, sabendo que é necessário que o caminho seja tormentoso. Nos caminhos com Jesus, aqueles que caminham com Jesus, normalmente as pessoas do bem, os chamados lidadores do bem, seguem caminhos da esperança e com este caminho da esperança se iluminam. Todo aquele que pratica o bem, invariavelmente, passa por essa experiência, melhor dizendo. Da mesma forma que todos aqueles que são servidores da caridade e que se movimentam nas trilhas do sacrifício, invariavelmente eles chegam aos portos da paz. Por quê? Exatamente porque o elemento fundamental neste aspecto é que ele é um servidor da caridade, ele pratica a caridade. Por outro lado, os apóstolos do amor, aqueles que elegem roteiros da ação dignificante, normalmente repousam nos climas da aventura que alcançam com esse amor que eles praticam. O caminho pode ser até difícil, mas o final deste caminho, invariavelmente, proporciona paz e alegria. Quando se fala em escolha do caminho, se fala em caminhar com Jesus, é preciso levar em consideração uma relação que existe entre a fome do corpo e a necessidade da alma. Sim, porque nós percorremos os caminhos da vida sempre
variando nessas duas circunstâncias, a fome do corpo e a necessidade da alma. Nós precisamos nos alimentar. Daí a razão de nós precisarmos ter o alimento, ter o pão, fazer as refeições, para manter o corpo na sua homeostase. Mas, simultaneamente, nós também temos a necessidade de manter alimentada a nossa alma. Quando Jesus fala sobre a importância da fome do corpo e da necessidade da alma, ele está falando de um pão que desgasta-se e a fome retorna. Você se alimenta deste pão físico, satisfaz a sua fome, mas ela retorna. Passado um certo tempo, você vai ter de novo que alimentar-se com esse pão. Mas quando se pensa em alimentar a alma, e aí Jesus indica o conhecimento da verdade, quando você verdadeiramente internaliza essa verdade, você vai nutrir a sua alma para sempre. Ela não vai mais sentir a necessidade, a fome que ela sentia antes de conhecer a verdade. Diferentemente de quando estamos falando do pão físico que sacia a fome. Naquela mensagem de Amélia Rodrigues que eu falei anteriormente, ela diz: a verdade explica o mensageiro de Deus. São o conhecimento de si mesmo, a autoafirmação no bem, a transformação pessoal para melhor, com incessante esforço de superação das imperfeições, a busca da vida eterna, a saúde integral. Esse conhecimento da verdade, a que eu me referi, está muito bem explicado aí por Amélia Rodrigues, através da pena mediúnica do Divaldo Franco. E são 3 elementos importantes que estão contidos nessa verdade: o conhecimento de si mesmo, a autoafirmação no bem e a transformação pessoal para melhor. Agora, isso implica um esforço muito grande para superar as nossas imperfeições, os nossos erros, as nossas dificuldades, mas também esforço para buscar a vida eterna e buscar a saúde integral. Saúde integral, no dizer de Joana de Ângeles, é a saúde do corpo e da alma. É fundamental para quem caminha com Jesus ter e demonstrar calma nas horas cruciantes, nas horas difíceis, quando os problemas aparecem. Há uma passagem de Jesus, que é da ressurreição de Lázaro, que todos conhecemos. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, estavam muito tristes e foram buscar Jesus porque seu irmão Lázaro, segundo elas, havia morrido, desencarnado, e já estava inclusive sepultado lá numa gruta, que fecharam a entrada da gruta com uma grande pedra. E quando Jesus chega, evidentemente, chegam com ele não apenas os discípulos, mas também os fariseus da região, interessados em ver o que Jesus ia fazer, considerando que Lázaro estava morto. E quando Jesus chega e pede para tirar a pedra que fechava a entrada da gruta onde estava sepultado Lázaro, os fariseus dizem para ele:
Conforme não ignorais, é proibido trazer da sepultura aqueles que jazem amortalhados, aguardando o juízo final. Esta ação que alguns hoje testemunharem e que executaste somente seria possível pela ação de Beelzebu. Que dizeis? Então Jesus manda retirar a pedra, diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai ainda envolto nas mortalhas. E os fariseus então aproveitam para cobrar de Jesus o que ele havia feito. E que, segundo os fariseus, aquela não era uma ação de Deus, era uma ação de Beelzebu. Jesus então responde para eles: se Lázaro houvesse morrido, ninguém o traria de volta. Ocorre que Lázaro se encontrava dormindo, e eu somente o despertei chamando-o para fora. Todavia, eu o fiz, porque meu Pai está comigo, e não Beelzebu, desde que o mal não faz o bem, nem a perversidade opera em favor da alegria. Além disso, é muito fácil acusar quando se desconhece, mas é bem difícil dizer-se a um cataléptico que desperte e ande, e conseguir-se o êxito. Olha que interessante a resposta de Jesus. Nós podemos considerar essa morte de dois aspectos. Aqui é narrada, que está contida na narrativa, que é a morte do corpo físico de Lázaro. Nós podemos considerar também a morte, aquele que morre para a fé. É o morto que continua vivo. Está vivo, mas na realidade está morto. Porque afastou-se do caminho que leva a Deus, afastou-se da prática do Evangelho de Jesus. E muitas vezes nós estamos dormindo em relação a essas circunstâncias da prática do Evangelho, de uma vida reta, dedicada ao próximo, tendo como objetivo sempre alcançar o chamado reino de Deus. E Jesus, então, para responder lá aos fariseus, diz a eles: olha, se Lázaro estivesse verdadeiramente morto, ninguém traria ele de volta. Mas ele estava dormindo, ele estava com ataque de catalepsia, que eles não conheciam. Perdão. E Jesus, sabendo isso, simplesmente, com seu magnetismo, chamou Lázaro, e Lázaro levantou-se e veio e voltou ao convívio familiar. Mas Jesus, considerando a crítica dos fariseus, dizendo que aquilo era obra de Beelzebu, diz para eles que é exatamente o contrário, que só consegue fazer aquilo aquele que está afinado, aliado, sintonizado com o Pai, com Deus. E dá uma justificativa extremamente inteligente. Ele diz que o mal não faz o bem, nem a perversidade opera em favor da alegria. E faz uma crítica contundente, dizendo que é muito fácil acusar alguém quando se desconhece os fatos, as circunstâncias, quando não se tem conhecimento, quando se está longe da verdade. Mas é bem mais difícil pedir para um cataléptico despertar, andar e fazer isso com êxito. Ou seja, é mais difícil para cada um de nós despertarmos a nossa alma para os verdadeiros valores da vida do que talvez uma cura física. Talvez nós tenhamos muito mais dificuldade em curar-nos, em curar a nossa alma das nossas deficiências e imperfeições, do que curar uma gripe, do que recuperar-se de uma cirurgia. Isso a gente precisa levar em consideração. Outro aspecto de quem caminha com Jesus
é o aspecto da paciência. Ser paciente com todos, sejam quem sejam eles quem forem. E aí a gente volta à narrativa da ressurreição de Lázaro, porque os fariseus, que eram aturdidos acusadores, tornaram a perguntar para Jesus se não estava morto, por que Lázaro exalava o odor da podridão? Ele já estava, salvo o melhor juízo, alguns dias lá na gruta, fechada com a pedra. E paciente e compassivo, o Senhor fitou-os com um olhar transparente e elucidou, esclareceu para eles. As feridas cobertas por ataduras não removidas degeneraram as carnes sem irrigação. E não seria de surpreender que a exalação pútrida fosse registrada por quantos se adentraram na cova tumular. Jesus deu uma explicação biológica. Perdão. Aquelas feridas que Lázaro possuía no corpo e que haviam sido enfaixadas, ficaram, digamos, sem respirar, sem ter uma troca com o oxigênio ambiental. E aquela carne naturalmente foi entrando no processo de decomposição tecidual, aquele tecido foi se decompondo. E o tecido, quando se decompõe, evidentemente que ele gera esse odor pútrido, esse mau cheiro. Que lição nós podemos tirar dessa narrativa da ressurreição de Lázaro? Que a morte mais grave, aquela que produz desgraça, arruinando o homem, é que a ignorância propicia. Ignorância essa que é filha do egoísmo, que corrompe a alma, que enlouquece cada um de nós e nos deixa numa circunstância de trevas, numa situação de trevas. A ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer. E mais do que desconhecer o Evangelho de Jesus, pior do que desconhecer, é conhecer e não colocá-lo em prática. Talvez nesse momento nós cometamos, entre aspas, um pecado maior. E o ser fica numa situação de completa escuridão, mesmo com a luz do sol. E Jesus diz para eles, para os fariseus, a minha mensagem é de vida eterna, que penetra as densas sombras do desconhecimento e desalgema as suas vítimas, trazendo-as à luz da verdade e do bem. Então Jesus se aproveitou da circunstância, do aspecto crítico que os fariseus estavam engendrando naquele momento, para ministrar um grande conhecimento para eles. Ou seja, o que Jesus estava fazendo não era exclusivamente para a existência física de Lázaro. Muito mais do que recuperar o seu corpo físico, Jesus estava interessado em recuperar a alma de Lázaro. A alma de Lázaro pensando na vida eterna, já que o espírito é imortal. Mas há um grande alerta nessa mensagem, que nós devemos estar atentos, e que é algo que Amélia Rodrigues destaca naquela mensagem ditada de Valdo Franco. A morte que resulta das paixões dissolventes
das vinculações com a impiedade, em cujos elos a inveja e o ressentimento armam ciladas para aprisionar os que lhes tombam nas urdiduras. Ou seja, não apenas a morte do corpo físico, mas fundamentalmente a morte da alma. E que a gente pode matar a alma vagarosamente, dia após dia. E que aqui é apontada uma causa frequente, que é o cultivo das paixões dissolventes. Ou seja, é cultivar e praticar tudo aquilo que vai na contramão dos ensinamentos evangélicos de Jesus. É ser invejoso, é ser egoísta, é ser grosseiro, é praticar o desamor, é ser impaciente. E essas circunstâncias, elas acabam criando armadilhas que nós caímos facilmente. E ficamos, por vezes, muito tempo presos nessas armadilhas. Jesus, quando fala aos fariseus, ele faz um anúncio da esperança quando diz: eu, porém, sou o libertador. Que lembre-se que ele disse anteriormente, né? A minha mensagem é de vida eterna, que penetra as densas sombras do desconhecido. E ele diz então: eu sou o libertador, e quem se acerca de mim não permanece encarcerado, nem retido nas masmorras e elos da infelicidade. Algo que estava naquele alerta dado anteriormente. De todos aqueles que ficam presos, aprisionados, em função do cultivo das paixões dissolventes. E mesmo quando ocorre a morte do corpo, se o instinto crê em mim, este viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. E crer, neste aspecto, não está apenas no sentido de crença, de acreditar, de credere, mas crer está no sentido de fides, de fidelidade, de fé. Todo aquele que tem fé, tem fidelidade aos ensinamentos de Jesus, viverá. Como diz Paulo numa de suas epístolas, numa de suas cartas. Viver pela fé. E aí Jesus assinala algo importante: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, o meu ensinamento é capaz de despertá-lo, de reanimá-lo, de ressurgi-lo para a verdadeira vida. E quando ele diz eu sou a vida, é no sentido de que este caminho escolhido do seu evangelho inevitavelmente vai conduzir a todos nós para o reino de Deus. Jesus anuncia o futuro que hoje é o nosso presente. O que ele disse lá atrás, hoje, é o nosso presente. Nós estamos vivendo aí a grande expectativa da chegada do mundo de regeneração, que começou 100 anos antes da chegada do Livro dos Espíritos, então 1757. E que há uma previsão corrente no movimento espírita, que se encontra numa obra de Salvo Melhor Juízo de Chico Xavier, de que ela duraria 300 anos, a chegada desse mundo de regeneração, a nova era. Então nós temos aí uma data limite, que é 2057,
E se porventura isto é verdadeiro, é real, nós precisamos projetar a chegada desta nova era no coração e na mente de cada um de nós, abrindo espaço para os que virão no futuro. Isso é fundamental. Essa nova era vai ser caracterizada pelo amor de plenitude, pela compaixão total a benefício de todos aqueles que são nossos opositores, nossos adversários. Jesus disse isso lá atrás e agora nós estamos recuperando esta fala de Jesus, tornando-a consentânea com o nosso presente. E onde vai ter início essa nova era? Em cada coração. E ela assumirá uma característica física de um aroma sutil e penetrante que jamais será esquecido, jamais será olvidado. Então, todo aquele que verdadeiramente transformar-se no coração e na mente, a partir deste caminhar com Jesus, ele vai exalar naturalmente esse odor de aroma sutil e penetrante. O texto da mensagem de Amélia Rodrigues ensejou o que eu chamo a sublime conclusão de Amélia Rodrigues. Vejam que maravilha. A ressurreição e a vida são os pontos altos da convivência com Jesus. Ressurreição no sentido de despertar aquela parte nossa interna, interior, que jaz adormecida, tal como Lázaro. São os pontos altos da convivência. Convivência com Jesus significa dizer intimidade na prática do Evangelho. Na prática do Evangelho. Com ele, com Jesus, a noite aureola-se, melhor dizendo, de estrelas e luar. Então há um sentido poético da parte de Amélia Rodrigues. Com Jesus, a noite aureola-se de estrelas e luar. Enquanto sem ele, o dia emurchece e cobre-se das sombras que jazem no íntimo de quem anda em agonia rebelde. Ou seja, todo aquele que aparta-se, que renega, que rejeita o Evangelho de Jesus como prática de vida, vai estar permanentemente naquilo que Amélia Rodrigues chama de agonia rebelde. Mas todo aquele que pratica, que executa, que vive o Evangelho de Jesus, bom, a vida dele é infinitamente melhor. E a grande pergunta que se faz depois dessas observações de Amélia Rodrigues, a que conclusões chegamos? Pensando lá no relato da ressurreição de Lázaro, em que os fariseus falaram um bocado de bobagem. Primeira conclusão, devemos manter a boca fechada quando a mente e os pensamentos estiverem em desalinho. Quando nós estivermos perturbados, ficar em silêncio é o melhor remédio. Todas as vezes em que nós estejamos agitados, os nossos pensamentos estiverem enviesados, em desalinho, é melhor ficar com a boca fechada. Segunda conclusão. Seguir as leis de Deus exige mais consciência do que simples submissão.
Existe a lei de Deus, tá certo, eu vou cumprir. Não. Não é cumprir por cumprir, mas é cumprir com consciência, sabendo que o fiel cumprimento pode trazer até lutas intensas, grandes dificuldades, mas o resultado será absolutamente extraordinário. Terceira conclusão: os marcos fronteiriços do reino de Deus que todos nós queremos alcançar só podem ser percebidos, porque tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Uma fala de Jesus, inclusive. Percebidos, ter percepção, começar a divisar esses marcos fronteiriços. Nós podemos e devemos construir o reino de Deus desde já. O reino de Deus está em vós. O reino de Deus está entre vós. Fala de Jesus. Agora, eu preciso ter olhos de ver. O que significa olhos de ver? Que a minha percepção das circunstâncias da vida, eu tenho que estar, usando uma expressão dos jovens, ligado. Olhos de ver no sentido de ir para além das aparências. Procurar o verdadeiro sentido das coisas. Da mesma forma, os ouvidos de ouvir. Eu preciso ser seletivo nas mensagens que me chegam e procurar em cada uma delas o verdadeiro sentido da vida. Esperando ter contribuído para o entendimento do tema, eu agradeço a atenção dispensada e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.